Boa noite, família. Graça e paz, amém? Pode ser melhor, né? Boa noite, graça e paz, amém? Aleluia. Quantos estão felizes de estar aqui nessa noite? Amém? Quantos foram abençoados agora nesse momento de adoração? Mas o Senhor tem mais para nós nessa noite, amém? Quantos creem nisso? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia junto comigo no livro de 1 Crônicas, no capítulo 25. 1 Crônicas, capítulo 25. Nós vamos ler a partir do verso 1. Você que foi encontrando aí, você pode sinalizar aí para o Senhor, para mim, nessa noite, dar um glória a Deus no seu lugar? 1 Crônicas, capítulo 25, do verso 1 ao verso 6. Diz o seguinte o texto: Davi, com a cooperação dos comandantes do exército, separou alguns dos filhos de Asaf, de Emã e de Jedutum, para o serviço religioso de profetizar ao som de harpas, liras e símbolos. Eis, portanto, a lista dos escolhidos para esse ministério. Dos filhos de Asaf, Zacur, José, Netanias e Azarela. Os filhos de Asaf estavam sob sua mentoria. Repita comigo, mentoria. E ele, por sua vez, profetizava sobre a supervisão do rei. Quanto à família de Jedutum, seus filhos foram Gedalias, Zeri, Jesaías, Simei, Asabias e Matitias, 6 ao todo, sob a mentoria de seu pai, Jedutum, que profetizava ao som da harpa para adorar e dar graças a Yahweh. Quanto à família de Emã, seus filhos foram Buquias, Matanias, Uziel, Zebuel, Jeremote, Romante-Ezer, Josbecasa, Malote, Otir e Maaziote. Todos estes foram filhos de Emã, o vidente e profeta do rei, cuja foi exaltada diante de muitos conforme as promessas que Deus haveria de torná-lo poderoso. E Deus concebeu a Emã 14 filhos e 3 filhas. E último verso, o verso 6. Todos estes estavam sob a direção e mentoria de seus respectivos pais, quanto à ministração do louvor por meio da música no templo do Senhor, com símbolos, liras e harpas, no serviço de adoração na casa de Yahweh, estando Asaf, Jedutum e Emã submissos às ordens do rei. Amém? Um pouquinho de palavra complicada aqui, de nomes complicados, inspiração para aqueles casais que querem ter filhos. Eu já me inspirei aqui quando eu tiver o meu, ou a minha, né? Mas brincadeiras à parte, é um texto que a gente olha e pensa, bom, um pouco complicado, mas a gente vai tentar descomplicar um pouquinho essa noite, amém? Então eu quero convidar você a fechar os seus olhos rapidamente, para que a gente possa orar por essa palavra em nome de Jesus. Senhor, aqui estamos diante de Ti, estamos na Tua presença, Deus. Não que nós não estávamos, mas existe algo especial quando nós nos reunimos para cultuarmos a Ti. Sempre existe uma porção nova que nós podemos dar ao Senhor. Em adoração nós fazemos isso. Mas em meio à Tua palavra, o Senhor também manda uma medida nova para nós. E nós queremos tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Eu quero declarar, Pai, que uma nova unção está vindo sobre nós nessa noite. Nós Te rendemos honra, glória e todo o domínio. Assim nós oramos e Te agradecemos em Teu nome. Amém e amém. Bom, diante desse texto aqui, nós começamos a ver algumas figuras importantes. A primeira delas é Davi. E a gente se lembra de Davi como o rei Davi. Mas também a gente observa muitas falhas nesse homem. Mas o interessante é que, apesar desses percalços,
ele foi um homem admirável. Ele foi um homem admirável. E a grande verdade é que não existe ninguém perfeito, só um que andou na terra foi perfeito. Ele morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. E hoje pela manhã nós celebramos isso aqui, não é verdade? Só esse foi e continua sendo perfeito. Mas o ponto aqui é que Davi, apesar de suas falhas, ele foi alguém admirável. Tanto que o Senhor permite que a sua história fosse contada, e hoje nós estamos aqui falando um pouco sobre ela. Isso é incrível, porque a Bíblia, ela não faz questão de encobrir erros de homens e mulheres que foram de fato relevantes e inspiração para a sua geração. Porque eu entendo algo para esse tempo diante da palavra do Senhor, é que muitas das vezes nós queremos ser uma geração que encobre muito as nossas falhas, os nossos erros. Só que a dinâmica do reino é diferente, porque quanto mais nós nos expomos, mais o Senhor pode nos moldar. Quantos creem nisso? Quando Jesus está crucificado na cruz, tinham 2 ladrões com ele. Ele começa a insultar Jesus, e o outro começa a reconhecer quem ele era. E ele começa a admitir para Jesus e para todos os presentes quem de fato ele era, dizendo: olha, nós sim merecemos, dizendo especificamente para aquele outro ladrão. E o interessante é que o resultado disso é extraordinário, porque enquanto a gente se encobre, nós na verdade estamos nos afastando do Senhor, mas quando nós começamos a nos abrir para Ele completamente, essa é a condição para que nós possamos nos aproximar dEle. E eu não sei você, mas eu acho isso extraordinário, porque o ponto não é que nós temos força para ir até Ele, é que nós abrimos o espaço para que Ele possa começar a habitar dentro de mim e de você. Faz sentido? E isso é Evangelho. Não é sobre nós darmos uma imagem de bons heróis. A verdade é que o Evangelho é sobre Deus resgatar vilões. E isso é incrível. Então, quanto mais nós nos abrimos, quanto mais nós nos expomos, mais o Senhor tem a liberdade de habitar em nós. Só que o ponto é saber para quem nós devemos nos abrir. Porque eu tenho dito que nós somos uma geração de vidro. Ou melhor, a geração lá fora é uma geração de vidro até nos encontrar, amém? Porque nós estamos nos tornando uma geração forte. Porque na mesma proporção que nós somos claros demais, nós somos frágeis demais. É transparente até demais, só que aí também se torna um problema. Você dá acesso para gente que nunca deveria ter voz na sua vida. E aí o problema é que você se quebra muito fácil. E aí aquilo que é gerado a partir disso é extremamente danoso. Então, a gente tem que caminhar com uma perspectiva interna, com uma sobriedade, de fato, que vai além do que aquilo que as pessoas nos pressionam a fazer nesse tempo. E eu estou dizendo isso para tentar abranger um pouco mais a vida de Davi, porque era um homem de falhas, mas era um homem que sabia onde deveria ir. E quando ele falhava e não vinha, ele tinha os ouvidos e o coração aberto para receber a repreensão que viria. Quando ele pensa que estava tudo bem, quando ele tem um caso com Batseba, aparece um homem de Deus chamado Natã e começa a contar uma história para ele. E aí Davi, ele se revolta com aquela história e ele diz: olha, me mostre quem é esse homem, porque ele merece a morte. E aí Natã aponta o dedo para ele e fala: esse cara é você. E qual é a reação de Davi? Ele rasga suas vestes, ele se joga no chão, em contrição de coração e pedindo perdão pelos seus pecados, e se arrepende daquilo que tinha feito. Então, quando a gente olha para isso, como é que a Bíblia pode falar que esse cara foi um homem segundo o coração de Deus? Porque o grande segredo do Evangelho é que Deus não levanta os perfeitos, Deus levanta aqueles que mais se arrependem nesse tempo. Você está comigo nessa noite? E isso é extraordinário, porque é um Deus como esse, que olhou para Davi, está olhando para nós nessa noite, amém? Então, apesar de suas falhas, ele foi formidável, porque ele entendia que não era sobre o que ele tinha, mas era sobre o que Deus estava colocando dentro dele. E por isso a sua história, ela sempre foi se revolucionando, de tempos em tempos.
E ele permaneceu até o fim. Ele permaneceu constante até o fim. Não porque ele acertava sempre, entenda isso em nome de Jesus. Era porque ele sabia em quem ele poderia confiar em todo o tempo. E muitas das vezes o nosso problema é esse. Nós nos esquecemos de nos voltarmos para aquele que tudo pode em nossas vidas. E aí que os erros e o afastamento começam a acontecer. Então, o título dessa mensagem é Devoção Inabalável. Devoção inabalável. Porque a urgência da nossa geração são homens e mulheres que têm uma vida de devoção inabalável. E eu já estou dizendo aqui, não é sobre a perfeição, é sobre a confiança naquele que nunca falha conosco. Então, quando a gente olha para esse capítulo 25, a gente tem que olhar um pouquinho para trás. A partir do capítulo 22, porque Davi ele começa a ter uma grande ideia. Ele fala o seguinte: olha, eu vou construir um templo para o Senhor. E aí ele começa a se preparar para isso. E aí, com idade muito avançada, depois do preparo para o templo, ele institui seu filho Salomão como rei de todo Israel. Só que até ele ficar com a idade avançada, quando ele tinha mais fôlego e força, ele começa a preparar tudo. Ele prepara todo o material, mas quem levanta o templo, quem inaugura é Salomão. Porque tem coisas que Deus vai falar no nosso coração que não vai ser a gente que vai executar. Mas a gente tem que ser fiel com a medida da visão que Ele está nos confiando. Você está comigo nessa noite? E você precisa prestar muita atenção nessa mensagem. Porque existe algo do céu para nós nessa noite. Então, Davi estava entendendo o seguinte: não era sobre o que eu iria construir, mas era sobre toda uma nação se voltar para o Senhor, a partir daquilo que Ele estava me comunicando naquele tempo. Então, Deus tem sempre palavras específicas e pontuais conosco, que não é sobre o nosso bem-estar, mas é sobre uma nação usufruir daquilo que Deus está depositando em mim e em você. Vamos lá, você está comigo nessa noite? Sabe o que significa? Responsabilidade, comprometimento. E aí ele começa a preparar tudo, não só o material, mas ele começa a preparar toda a nação. Ele começa a levantar os construtores, os arquitetos, os projetistas. Ele começa a preparar os levitas, os sacerdotes. Ele começa a preparar, gente, pensa um homem mobilizar a nação inteira. E aí é isso que ele começa a fazer. Então pensa no nível de influência e autoridade que esse homem tinha. Mas eu entendo algo, que se é o céu que nos levanta, Deus sempre vai aplanar o caminho para que Ele faça aquilo que Ele quer fazer através de mim e de você. Quantos creem nisso? Nunca será grande demais, se foi Ele que prometeu. Porque eu tenho aprendido algo nesse tempo, e aprenda isso nessa noite: nada é grande demais que Deus não possa fazer, amém? Mas também nada é pequeno demais para que Ele nunca se importe. Nunca se importe. Isso é extraordinário. E aí, Ele não faz sozinho, é claro, Ele levanta alguns homens importantes, e eu quero focar só em 3 aqui nessa noite. Nós lemos sobre Asaf, Emã e Jedutum, porque esses caras foram responsáveis para trazer a organização da adoração no templo que Salomão estaria levantando, para toda a nação adorar ao Senhor. Então, tu acha que ele contaria com pessoas que eram improdutivas, pessoas que não eram comprometidas? Você acha que ele levantaria homens ali, que eles não eram fiéis com a sua família, que não era inspiração no meio que estava inserido? É claro que não, porque Deus nunca vai chamar os desocupados, Deus sempre vai chamar aqueles que estão se comprometendo em todo o tempo. E aí você vai dizer: eu não tenho tempo. Eu vou te dizer, você está no estado ideal para que Deus possa te levantar nessa geração. Vamos lá, quem está comigo nessa noite? Eu quero te encorajar aqui nessa noite, amém? A gente nunca pode estar ocupado demais para que a gente não possa fazer para Ele, porque se a gente tem algo de errado, sabe o que significa? Uma só coisa: Ele não é a sua centralidade. Você está comigo ainda? E Deus está procurando esse tipo de povo, que está dando tudo de si para Ele. E esses homens aqui, eles eram os melhores no quesito musical.
Eles eram os melhores, ele não ia chamar qualquer pessoa. Mas não somente isso, eles eram os melhores também em se dobrar diante do Senhor e ter um exemplo de vida de devoção. E devoção é nós termos toda a nossa vida, toda a nossa história, toda a nossa jornada apontando para alguém que é digno de receber honra, glória e domínio. E esses homens faziam isso aqui. E qual era a função deles? Além de tocar instrumentos e cantar uma canção, era profetizar com os seus instrumentos musicais. E aí a gente vai para um outro nível, porque aquilo que nós acabamos de fazer aqui não é simplesmente só cantarmos uma canção e tocarmos um instrumento, porque as pessoas que não estão aqui, estão lá fora, conseguem fazer isso. O ponto é, aquilo que nós estamos fazendo aqui, atrair a atenção de Deus e tocar o coração dele. O que eu estou querendo dizer é que não basta eu e você estarmos aqui nessa noite, se nós não atrairmos a atenção dele e nós trocarmos o coração dele. Sabe por quê? O culto não é para você. Me desculpe se eu te frustrei nessa noite, me desculpe se nós não estamos te agradando, e está tudo bem, porque nós precisamos agradar somente um nessa noite. E aí, se ele é atraído por aquilo que nós estamos fazendo, pode ter certeza que você está vivendo a exatidão daquilo que ele tem para a sua história. E esses homens aqui estavam entendendo isso. Então, nós vemos um interesse musical para o louvor e a adoração que Davi estava instituindo no meio de toda a nação. Só que a gente não vai focar nisso aqui nessa noite. Um outro momento. Só que eles são instituídos por Davi, porque Davi encontrou nesses homens algo que eles cultivavam há muito tempo em um lugar onde ninguém os assistia. E o que eu estou querendo dizer com isso é que eles estavam ali sendo levantados pelo rei para fazer em comunidade. Pega isso aqui em nome de Jesus, aquilo que eles já estavam construindo no secreto. Sabe o que eu estou querendo dizer? É que talvez você esteja dizendo o seguinte: olha, as coisas estão muito paradas na minha vida. Talvez esteja faltando você começar a levantar um alicerce aonde nenhum holofote está sobre você, mas tem todo um céu te esperando e te assistindo em todo o tempo. Você está me entendendo nessa noite? Davi levanta esses homens porque, primeiro, eles foram levantados por Deus no lugar do esconderijo. Porque eles se permitiram ser construídos pelo Senhor. E é só assim que eles puderam ter autoridade no meio da nação. Por quê? Porque o céu reconheceu quem eles estavam se tornando naquele tempo. E sabe qual é a urgência? É o céu nos reconhecer para que as pessoas possam nos ouvir e ver aquilo que nós estamos vendo diante da face do nosso amado. Então, essa é a urgência do céu. Aquilo que Deus sempre irá nos dar no secreto, sempre servirá para que nós possamos compartilhar no público. E sabe por que talvez você não esteja sendo levantado? Porque talvez você não tenha nada para ser compartilhado. Porque a grande verdade é que Deus, Ele quer nos expor para o mundo, e não é sobre o nosso nome, amém? Mas é sobre a mensagem que nos alcançou. Ou melhor, a mensagem que tem que continuar nos alcançando, porque é sobre isso que nós devemos viver. É a partir disso que nós devemos pautar toda a nossa jornada. Porque eu e você fomos criados para equiparmos uns aos outros. Deus só vai revelar a sua missão quando você se comprometer com a sua responsabilidade. E talvez até você já saiba, só que você não está vivendo. Por quê? Porque falta o comprometimento da sua parte. Você está comigo nessa noite? Então, esses homens, eles entenderam isso. E a partir desse lugar, eles se moveram. E não é porque eles buscavam um holofote, não é porque eles queriam a plataforma, é porque eles queriam ser agradáveis ao Senhor.
Sabe qual é o problema? É que a gente se esqueceu desse ponto, de nos tornarmos pessoas agradáveis ao Senhor. A minha palavra para você nesse momento é: como está a sua vida? E se o Senhor pudesse falar algo ao seu respeito hoje, o que Ele te diria? Eu sei que eu estou sendo um pouco chato, mas vai ficar melhor até o final, amém? O Senhor, Ele está nos levando para um novo lugar nessa noite. Só que antes de Davi entender tudo isso, ele sofreu muito. Porque nos capítulos anteriores, a gente vê ele fazendo um negócio chamado recenseamento. Ele começa a contar todo o povo, Deus não se agrada disso. Não vamos entrar nesse ponto agora, só que há uma consequência. Porque ele faz uma coisa que Deus não tinha pedido para ele fazer. Deixa eu te falar uma coisa: sempre quando a gente faz algo que Deus não nos pediu para fazer, haverão consequências. Sempre haverão consequências. E Davi colhe aquilo que ele plantou, só que ele se voltou para o Senhor em arrependimento. E aí, às vezes você está falando assim: olha, mas o que eu estou vivendo hoje é uma completa tempestade. Mas olha um pouquinho para trás, olha os capítulos anteriores ali, capítulo 21, capítulo 20, e começa a perceber aquilo que você construiu antes. Ah, mas como a minha esposa se voltou para mim? Mas peraí, o que você fez antes? Porque nada é por acaso, irmão. Nada é por acaso. E Davi, ele entendeu isso, e ele se voltou. Então eu quero que vocês entendam algo. Não era sobre a performance de Davi, era sobre o coração arrependido daquele homem. E isso impressiona o céu. Não são as nossas boas obras, mas é sobre o quanto arrependido nós estamos. Porque eu sempre vou dizer, o céu foi inaugurado por um ladrão na cruz. Não foi pelo melhor fariseu, não foi por um discípulo, foi por alguém que se arrependeu, tendo uma vida toda errada. E aí aqui a gente não está falando sobre legitimar o seu pecado, não, a gente está falando sobre você entender essa sublimidade de quem Deus é, e você ficar agitado internamente e falar: é impossível viver sem Ele. Sabe por que Deus nos coloca pontos de fragilidade em nós? Para que a gente possa perceber algo na nossa jornada, que é insuportável ter uma vida sem Ele. Vamos lá, gente, é insuportável viver sem Ele. E não é sobre só estar aqui nessa noite. Não, é sobre nós termos uma vida de devoção a Ele em todo o tempo. Então Davi, ele entendeu o tipo de padrão que ele deveria levantar no meio da nação. E aí ele começa a fazer algo, ele começa a preparar e levantar homens que estariam com o mesmo coração, com a mesma visão, vendo a mesma coisa, se movendo pelo mesmo objetivo. E aí ele levanta Asaf, Emã e Jedutum. O interessante é que a tradução desses 3 nomes forma uma seguinte frase: ajuntadores de fiéis para o louvor do Senhor. Eu vou repetir porque eu acho que você não entendeu o que eu disse nessa noite. Asaf, Emã e Jedutum significa algo: ajuntadores de fiéis para o louvor do Senhor. Sabe o que eu entendo algo? Eu entendo algo nessa noite? É que quando Deus vai inaugurar uma nova estação, Ele sempre vai levantar uma comitiva, não de somente canções e de adoração, mas de verdadeiros adoradores. E tem adorador aqui nessa noite? E eu sinto muito forte que Deus vai inaugurar um novo tempo sobre nós, um tempo de favor extraordinário. E não é sobre o que nós vamos ganhar materialmente, não estou falando sobre isso. É sobre nós provarmos uma realidade que nós ainda não conhecemos. A Bíblia promete que as coisas, elas serão ainda mais pressionadas no fim dos tempos. Só que a glória do Senhor, ela será ainda maior, incomparavelmente superior às pressões que nós vamos viver. Então, sabe como é que nós resolvemos os problemas da nossa vida? Não é simplesmente batalhando contra eles, mas é adorando aquele que é digno de receber honra, glória e domínio de eternidade em eternidade. Vamos lá, você está comigo nessa noite? Não é sobre você querer resolver com as suas mãos, mas é você se voltar para o lugar da adoração. Não é sobre o que você sabe, é sobre aquele que escreveu todos os seus dias. É sobre você confiar naquele que tudo pode, naquele que tudo sabe. Então ele levanta esses homens que tinham essa visão, que tinham esse coração,
E é interessante que Asaf, Emã e Jedutum, eles colocam seus filhos para liderarem a adoração junto com eles. Porque quando Deus inaugura um novo tempo, Ele sempre começa com família. Quando Ele vai fazer algo novo, Ele sempre vai levantar famílias. Neemias, quando está reconstruindo os muros de Jerusalém, o que ele faz para levantar o muro? Ele levanta família. Deixa eu te falar uma coisa: se nós tivermos famílias quebradas, nós teremos uma igreja fragmentada. Mas se nós tivermos famílias restauradas, nós teremos uma igreja avivada. E o Senhor quer restaurar laços familiares. O Senhor quer restaurar casas. O Senhor quer restaurar cada vez mais essa casa. Porque essa é a plataforma ideal de Deus. Essa é a plataforma ideal de Deus. Então, a gente precisa ter um olhar, porque eu tenho visto algo nesses dias. Tem gente que está com a casa toda errada, toda quebrada, toda estragada, mas lá no meu trabalho eu sou reconhecido. Lá nos meus amigos eu tenho credibilidade. Eu falo assim, irmão, se você não tem sucesso na sua família, você não tem sucesso em nenhum outro lugar. Porque o nosso maior ministério é o nosso lar. E se a gente falhar em casa, a gente vai falhar em qualquer outro lugar. Porque nesse ambiente você é insubstituível. Vamos lá, você está comigo nessa noite? Então eu quero te encorajar a você assumir a sua responsabilidade, assumir a sua hombridade, ser homem de Deus, mulher de Deus, e assumir aquilo que só você pode fazer. E Davi, ele começou a organizar isso, trazer esse senso no meio da nação. E aí, a prosperidade em todos os sentidos que eles viveram foram incalculáveis. Foi extraordinário. Salomão nunca guerreou. Por quê? Porque Davi semeou um tempo de paz e prosperidade. E Salomão perpetuou isso, porque Deus trabalha em gerações. Porque se eu reconheço o que a geração passada fez, eu fluo na medida que eles construíram, mas isso me empodera para ir ainda mais longe e preparar a próxima geração para ir ainda em lugares que nós ainda não conseguimos ir. Está fazendo sentido para nós nessa noite? Então a gente precisa ter esse senso de responsabilidade. E aí eles profetizavam através dos seus instrumentos. No original, a palavra ali, profetizavam, significa, e eles se tornaram a própria profecia. Sabe o que eu estou querendo dizer? É que Deus não está chamando você para executar um serviço. Deus está chamando você para se tornar um novo alguém em meio àquilo que Ele te deu nesse tempo. Não, você não entendeu, eu vou repetir. Deus não está chamando você, meu amigo, para executar um serviço. Deus está te chamando para você se tornar uma nova pessoa em meio àquilo que Ele te deu. Mas a pergunta é, o que Ele tem te oferecido? O que Ele tem colocado em suas mãos? Você sabe qual é a medida que você tem que honrar nesse tempo? Talvez você esteja sendo alguém que esteja negligenciando e correndo daquilo que Ele te deu para esse tempo. E tem gente perdendo a esperança nesses dias, porque você não está se movendo diante daquilo que Ele te deu para você honrar o nome dEle nessa geração. A Bíblia fala que Davi, ele foi alguém que fez a diferença em sua geração. E a minha pergunta é, qual é a diferença que nós temos causado na nossa geração nesse tempo? Só que para a gente expandir um pouco melhor isso, eu quero falar de algumas coisas a mais. E a primeira coisa eu quero falar é sobre paternidade. Você pode repetir comigo? Paternidade. Eu entendo algo sobre paternidade da seguinte maneira: paternidade que não dá destino sempre vai perder o filho que tem propósito. Paternidade que não dá destino perde o filho que tem propósito. O que eu estou querendo dizer com isso? É que pais empoderam, equipam e direcionam seus filhos. Eu venho de uma realidade no Rio, dos piores, quase o pior bairro. E aí eu vi um monte de amigos crescendo sem pais. Na época, obviamente, eu não entendia muito bem. Hoje,
de uma forma um pouco mais madura, eu consigo entender melhor. E todos eles não conseguiram fluir na vida de uma maneira benéfica, porque a família estava toda quebrada. Só que deixa eu te falar um negócio, não é porque a nossa família é quebrada que Deus não pode fazer, porque eu também tinha minha família quebrada, mas Deus restaurou por completo, porque Ele é aquele que tudo pode. Você crê nisso nessa noite de verdade? Só que depois a gente restaurou e a gente teve esse privilégio quanto família. Só que eu pude perceber que os anos se passaram, muitos anos se passaram, e aí a gente vê como é que está a vida, e é muito diferente, porque pais empoderam e sempre vão dar destino. Então, paternidade que não dá destino sempre vai perder o filho que tem propósito, porque ele tem propósito em si, mas ele não sabe como caminhar e fluir. Então, Deus está levantando uma igreja nesse tempo, entenda isso, que sabe que tem um pai, amém? E que sabe para onde Ele está nos direcionando para esse tempo. Você tem a sua vida, você tem que estar convicto daquilo que Deus tem para a sua jornada, porque senão você só vai sobreviver e não viver aquilo que Deus tem para você. A gente só vai levantar novos filhos nessa geração se eu e você nos levantarmos como pais de tal. Porque é assim que Deus nos dá autoridade. Um pai tem autoridade sobre o seu filho. E eu creio que Deus está levantando nesse tempo uma igreja paternal, amém? Que tem autoridade nos lugares que Deus tem nos permitido nos achegarmos. E Deus, e Satanás, melhor dizendo, ele sempre vai trabalhar nesse aspecto, desconstruindo a figura de Deus como um pai. Porque se ele conseguir fazer isso no corações de muitos não saberão, portanto, para onde devem ir. Porque é só um pai que pode proteger, prover e dar destino. Porque um pai sempre vai fornecer ao seu filho o que ele precisa. E não vai nos livrar das adversidades. A gente vê Jesus em Mateus 4 e Lucas 4. Antes de começar o ministério, ele vai para o deserto. O próprio pai o envia ele para o deserto. Por quê? Para que ali ele fosse tentado. Só que o que a gente percebe é que a tentação molda cada vez mais ele para o seu propósito. Então deixa eu te falar uma coisa, as pressões da sua vida sempre vão te moldar para aquilo que Deus ele instituiu na sua vida para a eternidade. Você crê nisso? E nem Jesus é livrado desse lugar de pressão e adversidade. Só que o Pai em todo tempo estava com ele. E a gente vê um pai protegendo e um pai direcionando. E é isso que lhe dá propósito. Talvez esteja lhe faltando propósito, porque você não está querendo se levantar com responsabilidade e se tornar alguém que Deus quer levantar como uma influência, uma inspiração nesse tempo. E quantos aqui nessa noite querem se levantar dessa maneira? Eu não sei você, mas eu quero. Eu estou dizendo para o Senhor, eis-me aqui. Usa-me como o Senhor quiser. Então, eu estou entendendo algo nessa noite. Que pessoas vão se beneficiar por causa dos nossos posicionamentos. Quantos creem nisso? Existe um povo esperando aquilo que nós temos para imprimir neles nesse tempo. E Deus vai sempre trabalhar com coragem. Porque coragem inspira pessoas e perpetua legados. Coragem vai levantar aqueles que estão mortos, aqueles que estão amedrontados e desencorajados, para que eles possam cumprir os seus propósitos eternos também. Coragem sempre vai levantar uma geração que é omissa, e ela se tornará luz desse mundo e sal da terra. Deus está levantando corajosos nesse tempo, porque se torna um modelo para a geração que nós estamos. Davi ele consegue fazer o que fez. Asaf é mãe de Jedutum, consegue influenciar os seus filhos, porque eles eram alguém que se tornaram referenciais para o seu tempo. A multiplicação no reino sempre se dá pela paternidade. Então, se nós não nos tornarmos, eu repito, paternais, nós vamos deixar de crescer e avançar na medida que Deus tem para nós nesse tempo. Porque só quem se posiciona é autorizado pelo céu. E só quem é autorizado pelo céu pode levantar uma geração corrompida. E Deus quer autorizar muitas pessoas aqui nessa noite. Quantos creem nisso? Então, a minha pergunta para você não é
se você está gerando alguma coisa, porque todo mundo está gerando algo nos seus dias. A minha pergunta é: o que você está gerando nas pessoas ao seu redor? O que você está imprimindo nelas? O que você está liberando para aqueles que estão ao seu redor? Então a gente precisa se tornar paternais nesse tempo. E aí a gente vai para a segunda coisa. Nós falamos aqui sobre obediência, porque nesse lugar de devoção inabalável, é imprescindível obediência como caminho seguro. A obediência, ela sempre vai nos proteger de coisas que nós nem sabíamos que poderíamos enfrentar. A obediência nos autoriza, como também nos protege. Os filhos desses homens, eles tinham voz em sua vida. Quando a gente lê o texto aqui, e a gente vê Asaf levantando seus filhos, e a Bíblia fala aqui que eles mentoreavam. Emã também mentoreava em Jedutum. Sabe o que significa no original? É ter voz na vida de alguém. O que estou querendo dizer é: quem tem sido voz na sua vida nesse tempo? Diante de quem você tem se assentado para ouvir, recalcular quem você está sendo e estar cada vez mais convicto e preciso naquilo que Deus tem para a sua jornada? Irmão, ninguém caminha sozinho. Se caminha sozinho, pode ter certeza, está caminhando para o fracasso. Então a minha pergunta é: quem tem sido voz na sua vida nessa jornada? A gente precisa se mover em todo o tempo, a gente não pode estar parado mais, sempre com uma voz nos direcionando. E a pergunta é: quem você tem ouvido? Porque a gente ama a agitação, a gente ama o mover, a gente ama tudo isso, a gente tem que amar tudo isso, a gente tem que fazer tudo isso, mas com sobriedade. Porque senão você vai se satisfazer com Off the King, The Power, e aí eu não sei mais o que. Pasmem, mas tem pessoas que se assentam para ouvir esse tipo de coisa. E vamos lá, Deus está levantando, e Ele quer levantar uma igreja madura, uma igreja responsável. Quantos creem nisso? Quantos querem se tornar essa igreja? Uma igreja sóbria, uma igreja que ouve a voz do seu amado. Provérbios 29:18 vai dizer o seguinte: onde não há visão profética, o povo perece. Onde não há visão profética, o povo perece. E aquele povo, aquela nação estava sendo levantada, por quê? Porque a visão profética do céu estava repousando sobre aquela nação. Sabe o que nós precisamos? De uma visão dos céus para nós nesse tempo. Porque é só assim que nós não vamos perecer, mas avançarmos cada vez mais de glória em glória. Então, a gente precisa viver em uma atmosfera profética, porque só uma atmosfera profética pode levantar e pode liberar sobre nós um ambiente de revelação. E estar no ambiente de revelação é estar em unidade e parceria com o Senhor. É nós sermos parceiros do céu. É o Senhor olhar para você e Ele poder falar assim: olha, ali vai alguém que eu posso contar. Ali vai o Braulio que eu posso realmente repousar com o meu espírito e levantar ele para ser uma inspiração e uma referência nessa geração. É isso que Deus está querendo. Ele está pedindo muito de você, Ele está pedindo o seu melhor, Ele está pedindo sua performance, Ele está pedindo o seu coração disponível. E Deus está nos chamando para esse lugar de unidade com Ele. Mas precisamos ter uma voz sobre a nossa vida. A gente precisa ter uma voz sobre a nossa vida. Nós não somos chamados a caminhar independentemente. Porque nem Deus, no começo de tudo, fez o homem sozinho. Ele fala assim: olha, façamos. Então imagina Jesus, o Espírito Santo e os anjos, os seres angelicais ao lado, e ele começa a produzir. E aí Jesus fala para ele assim: Deus, espera aí, faz o nariz de novo, porque não está muito legal, dá uma ajeitadinha ali. Então pensa, Jesus era cirurgião, Deus era cirurgião, e nem ele faz sozinho. E a gente tem a loucura de pensar que a gente pode caminhar sozinho. Vamos lá, você está comigo nessa noite? Tudo que Deus faz, tudo que Deus levanta é em unidade, é em parceria. Porque se você não caminhar em unidade,
você sempre vai revelar alguma coisa, e eu tenho aprendido algo sobre o lugar da revelação, é que a relevância do fruto sempre será determinado pela qualidade da semente. Se o seu fruto não está relevante, é porque a semente, talvez ela falhou no seu processo de amadurecimento e maturação. Porque a qualidade daquilo que você oferece ao Senhor e à sua igreja, sempre vai dizer sobre o que está no seu coração. Então, a qualidade daquilo que você oferece aqui nessa casa, a qualidade daquilo que você oferece na sua família, a qualidade daquilo que você oferece na sua devoção ao Senhor, está revelando aquilo que está no seu coração, aquilo que é prioridade na sua vida. Eu gostaria de desafiar vocês em alguma coisa, em algo. Amanhã, segunda-feira, vai lá e ofereça ao seu chefe aquilo que você oferece ao Senhor no seu domingo. Vai lá e ofereça aos seus amigos aquilo que você oferece a ele, dia após dia. E deixa eu ver se você vai ter emprego, deixa eu ver se você vai continuar com amigos. Eu sei que eu estou sendo chato, mas vai ficar melhor até o final, amém? Mas deixa eu te falar uma coisa, a falta de confronto sempre vai nos anular para o nosso destino. E a gente precisa disso nessa noite. Caminhe com uma voz, porque quem caminha com voz tem sempre um tripé na sua jornada. Quais são esses tripés? Você vai ser guiado pelo Espírito, você vai ser influenciado por um líder maduro, e você vai ter convicções inegociáveis. Tem gente perecendo porque não tem valores estabelecidos, e Deus quer reconfigurar o nosso interior aqui nessa noite, amém? Só que não para por aí, nós temos mais uma terceira coisa, e essa terceira coisa é a fé. A fé é como um escudo impenetrável. A fé, deixa eu te falar uma coisa, é como um escudo impenetrável. É por isso que Efésios 6, Paulo define a fé como um escudo. Porque eu tenho aprendido algo, pega isso aqui em nome de Jesus. A fé não torna as coisas mais fáceis, mas ela torna todas elas possíveis. Não, você não entendeu. Você está comigo aqui nessa noite? A fé não torna as coisas mais fáceis, mas ela sempre vai tornar essas coisas possíveis. Sempre vai tornar possíveis, porque eu tenho entendido algo também nesse tempo. Fé não é você largar tudo para servir ao Senhor em outro lugar, largar o que você está fazendo. Não. Fé é colocar Deus em tudo que você faz. E toda gente querendo sair logo da onde está, porque fala, não, porque Deus quer me enviar, Deus quer fazer. Não, irmão, seja fiel naquilo que Deus está te dando. Dê o seu melhor naquilo que Ele te entregou nessa noite, nesse tempo. Porque fé é isso, é você permanecer fiel, mesmo diante das pressões que você está enfrentando. Não é largar tudo, mas é colocar Deus em tudo que você faz. Por isso que fé é como um escudo, porque quanto mais fé você tem, quanto mais você crê, mais protegido você está. E se talvez você esteja sendo muito atacado, é porque talvez esteja faltando mais fé na sua jornada. E fé é isso, quanto mais você crê, mais protegido você está. Fé é obedecer. Fé é obedecer. É nós sempre darmos tudo que nós temos ao Senhor. Nós estamos aqui num culto nessa noite, não é verdade? Só que uma vez na história aconteceu o maior culto. E na última aula nossa essa semana, na escola ministerial, eu estava falando isso com o pessoal. O maior culto da história aconteceu no Éden. E era o melhor culto que poderia ter. E nem tinha canções e adoração. Porque Adão e Eva, eles eram a própria adoração. O maior culto da história não vai ser um que vai acontecer. Mas é um que já aconteceu, ou melhor. Esse foi o segundo maior culto da história, e melhor. O primeiro vai ser quando Ele voltar. E todo olho ver, porque toda língua irá confessar que Ele é o Senhor. E nós aguardamos ansiosamente por esse dia. Sabe o que nós cantamos aqui? É o que a palavra nos fala diante dele, que nós esperamos o dia em que nós veremos
a face do nosso amado. Nós aguardamos por esse dia, nós ansiamos por esse dia. E deixa eu te perguntar uma coisa: qual foi a última vez que você se pegou orando e pensando sobre o dia que Ele voltará? E você se empolgou com essa verdade das Escrituras? Qual foi a última vez que você se pegou orando para que Ele volte logo? Será que você já se pegou ansioso? Vamos lá, gente. Será que você já se pegou ansioso diante daquilo que as Escrituras falam a respeito do que Ele fará? Essa é a verdade que nós não podemos correr nessa noite. O maior culto, o segundo maior culto, aconteceu muitos anos atrás. E o ponto ali de interessante é porque Deus sempre vinha. Deus sempre vinha estar com eles. Por quê? Porque eles caminhavam em uma vida de obediência. Deixa eu te falar uma coisa: você não precisa de um cenário novo, você precisa de uma obediência nova. Você precisa permanecer naquilo que Deus já te confiou, naquilo que Ele já decretou sobre a sua jornada. Porque lá no Éden, eles não levantavam suas vozes em clamor e adoração, porque não era necessário eles fazerem isso, pois a vida deles denunciava que eles andavam lado a lado com o Senhor. Gente, vamos lá, não é sobre a gente fazer um culto todo domingo e toda terça, é sobre a gente ser um culto ambulante por onde nós passarmos. Você está comigo nessa noite? É onde Deus te enviar, você ser a expressão de adoração e da mensagem do Evangelho, aonde Deus te inserir. É sobre você ser a verdade do céu, aonde Ele te plantar. E aí, o interessante é que esse grande culto que aconteceu no Éden, não é porque eles tinham a melhor liturgia, porque era diante de uma vida agradável que eles tinham, não era sobre a melhor canção, não era sobre a melhor mensagem, era porque eles viviam em obediência. Só que o dia que eles desobedeceram, o Senhor até veio, só que aquilo não agradou a Ele. Então, deixa eu te falar uma coisa: o problema não é Deus vir, ou melhor, o problema não é Deus não vir, porque Ele sempre vem. O problema é quando Ele vem, o que Ele encontra no nosso coração e nas nossas mãos. O que Ele está encontrando nesse tempo, dentro do nosso coração? Ele sempre vem, mas a questão é, como nós estamos diante disso? Porque a gente pode ter até um discurso admirável, mas de nada vai valer se a nossa vida for vazia. Mas o Senhor está levantando um povo que é cheio do Espírito, que é constante e inabalável nesse tempo. Quantos creem nisso? Porque Deus não vai andar conosco diante da quantidade de culto que nós frequentamos, não diante dos tanto de louvores que nós sabemos cantar e dizer para Ele, mas sim diante de uma vida santa que nós reverenciamos a Ele. É disso que nós precisamos. A igreja do Senhor sempre avançou diante de homens e mulheres que tiveram fé inabalável. Olha para a igreja do primeiro século, eles tinham o melhor recurso, eles tinham o melhor templo, eles tinham a melhor mensagem? Não. Diante de uma realidade humana, tudo era desfavorável, mas sabe o que eles tinham? Uma fé inabalável. Sabe o que você precisa dessa noite? De uma fé inabalável. Vou repetir: uma fé inabalável, porque é só assim que nós vamos vencer. Deus não vai levantar homens que vivem a partir do que vem, mas sim homens e mulheres que estão vivendo a partir do que creem. Quantos creem nisso? Porque, como o apóstolo Paulo já bem disse em 1 Coríntios, nós não prestamos atenção nas coisas que se veem, porque o que pode ser visto é transitório e passageiro, mas o que não se vê é eterno e real. Então não é sobre o que nós vemos, é sempre e sempre será sobre no que nós cremos. Quantos creem nisso? E aí nós falamos sobre o último ponto. Para a gente viver essa realidade, eu e você precisamos remover toda distração. E como a gente remove toda distração? Não é o ambiente se curvando às nossas vontades, mas é a gente se liderar, mesmo em meio às adversidades.
Tudo está dando errado lá fora, mas aqui dentro existe uma convicção que é inalterável, porque nós não nos apoiamos naquilo que a terra está ditando, mas naquilo que o céu está declarando. Quantos creem nisso? E é por isso que nós precisamos ser tomados de uma convicção inabalável, para que toda distração seja retirada de nós. Então, como a gente vive isso? Como a gente elimina isso? Se liderando em todo o tempo. Jesus, ele fazia muito isso. Se a gente olhar os primeiros 5 capítulos de Marcos, ele era extremamente pressionado, pregando, expulsando demônio, curando, gente falando mal dele, perseguindo, mas ele sempre ia para uns momentos de solitude. Ele orava, ele jejuava, ele se voltava para o Senhor. O que ele estava fazendo? Ele estava sempre se reavaliando, sempre se recompondo, sempre se liderando, para que ele pudesse continuar constante. E a vida não foi melhorando, na verdade foi só se dificultando, mas da proporção que as batalhas iam se intensificando, ele também ia amadurecendo. Então deixa eu te falar uma coisa: Deus não vai tornar as coisas mais fáceis, mas vai tornar você mais forte. Quantos creem nisso? Não vai ser mais fácil, gente, impossível, mas você vai se tornar cada vez mais maduro e firme nele. Então, o que a gente precisa para se liderar? Sempre se reagrupar, refletir e reajustar. A gente sempre vai precisar disso, se reagrupar, refletir e reajustar. Porque se a gente for resolvido com a gente mesmo, a gente vai conseguir resolver tudo que vier lá fora. Porque a gente está amadurecendo em todo o tempo. E aí a gente não vai buscar legitimação humana. A gente não vai querer admiração dos homens, porque aqueles que buscam admiração é porque não estão cumprindo seus deveres. Porque se você quer reconhecimento lá fora, é porque você não entendeu que existe alguém lá no céu que já te reconheceu e te chama pelo nome. Ele está fazendo um convite para você: olha, e se você quiser, eu escrevo o seu nome no livro da vida e eu te reconhecerei eternamente. Vamos lá, você está comigo nessa noite? Deus quer que você entenda isso, que Ele te reconhece na eternidade.